Alô, alô, oba! Como é bom chegar e te envolver nesse abraço sonoro gostoso. Oh! Abraço dado com carinho, ai, com muito calor humano. Tava friozinho aí? É? Então, ó, recebo o meu calor humano. E com a tua permissão, eu vou fazer aquele reco-reco na costela. Eita, reco-reco gostoso. Até virou sambinha. Ó que delícia. Tem ritmo. Vai, reco-reco. Vai, reco-reco. E agora aquela homenagem à nossa natureza. E os sons dos sapinhos. Olha o sapinho. Olha a rã. Olha a perereca. Ei, maravilha. Gente, nós vamos completar a história da última noite na chacrinha. História lindíssima, nós vamos completar nesse capítulo de hoje. Imperdível. Já vou começar, tá? Calma e já vou começar. Não empurra. Não empurra que eu já vou começar. Mas antes de tudo e mais nada, eu quero muito agradecer a essas pessoas tão carinhosas, tão maravilhosas, que me ajudam, elas se tornam membros aqui do canal. Queria muito agradecê-las, elas são muito carinhosas comigo de verdade, viu? Quero mandar um beijo para minha querida a Tatiana Ramadev, que agora é diamante. Ó que beleza, Tati. Obrigado. O Davi Pereira da Silva, o nosso querido caminhoneiro, o carreteiro, ele também é VIP, né, Davi? Alô, Cleide Rodrigues, beijão para você. Também voltou a Maria Santos, Ronaldo Crispim, gente, tantos outros. Ô Paulinho, eu queria ser membro do canal, queria apoiar o teu canal, queria fazer com que esse canal evoluísse. Então, a gente pensa, sabe, num crescimento, mas eu dependo única e exclusivamente de vocês para que haja esse crescimento. Quem sabe um dia a gente consiga produzir os vídeos até com imagem, eu pensei nisso. Umas capas assim, diferentes, incrementadas, né? Então me ajuda. Ô Paulinho, mas eu quero me tornar membro, como é que eu faço? Abaixo do vídeo, na plataforma do YouTube, todas as instruções. Custa a partir de R$ 6,99 por mês para que você seja membro, tá bom? Se não puder, ó, a amizade é a mesma. Mas você é piduncho, Paulinho? Não, eu não sou piduncho, não. Se eu não disser todo dia, as pessoas esquecem. É assim, o ser humano é assim, a gente tem que ser lembrado, não é mesmo? Às vezes a gente tem uma dívida, como é que a gente faz para ser lembrado? Coloca lá na porta da geladeira, não é mesmo? Aí você vai abrir a geladeira e fala, ei, tem que pagar essa conta. E aqui eu preciso lembrar você, se você puder, seja membro do canal. Bem ao lado do título eu coloco também um telefone, e esse telefone ele é o WhatsApp. Você pode mandar tua mensagem pelo Zap, aqui você quiser, e ele é chave Pix. Querendo apoiar o canal, manda um Pix para cá, como fez o Alfredo Barbosa Nunes. Oi, Alfredo! Muito obrigado, ele enviou 50 para o canal. Ei, Alfredo! Muito obrigado, hein, Alfredo? A equipe agradece a Mariana, o Diógenes, a Joana Dark, a Caçulinha, e o nosso motoboy. Temos um motoboy agora, que é o Careca. Alô, Careca, sempre com cuidado nas ruas, especialmente numa cidade como São Paulo. Careca, com cuidado sempre, tá? Isso aí. Abraços para vocês todos. E eu queria, com muito carinho, nesse instante pedir que você preparasse o teu coração, porque vai começar o capítulo que encerra a última noite na chacrinha. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, sou eu, a Esmeralda, que já contei a primeira parte da minha história e que parou exatamente naquele momento em que eu corri, Paulinho, desesperada, enrolada naquela toalha, sabe? Eu saí daquele banho desesperada, corri até o poço, segurando a toalha para que ela não caísse. A visão daquelas tábuas quebradas vieram como uma confirmação aterrorizante para mim.
Eu me agarrei à beirada daquele poço. Quando eu olhei na escuridão daquele poço lá para baixo, eu tremia, feito uma condenada. Fernando! 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 Eu gritava, Paulinho, dentro daquele poço, atrás do meu filho, mas eu sabia que já não ia resolver. Eu sabia que pouco podia ser feito. Foi quando eu corri para a porteira e naquela hora passava um homem em seu trator e eu pedi àquele senhor que avisasse a polícia para que fosse até lá na chacrinha. Nem telefone eu tinha. Quando a polícia chegou, eu ainda estava no mesmo lugar, na boca do poço, chorando e gritando: Fernando, meu filho! Fernando, meu filho! Fala comigo, Fernando! A toalha que prendia se afrouxava de vez em quando ao redor do meu corpo e até deixava expostos os meus seios, mas eu nem me importava com isso. Eu resisti quando o policial tentou fazer-me levantar, mas ele me tirou dali, dizendo que ele precisava tentar socorrer o meu filho. Mais pessoas chegaram, que passavam lá pela estradinha e entraram quando viram a polícia. Muita gente ajudou. Não havia naquela pequena cidade ainda o corpo de bombeiros, não tinha bombeiro por lá. Então os policiais improvisaram junto com populares. Desceram e depois de 3 horas de luta naquele poço, eles conseguiram resgatar o corpinho do meu filho. O diâmetro do poço, ele era um tanto ou quanto largo, o suficiente para que um homem adulto pudesse descer. E aí esse senhor, esse popular que passava lá na frente da chacrinha, ajudando a polícia, se habilitou para a função. Atrilado com corda, com gancho, ele já estava acostumado a abrir cisternas por ali. Ele conseguiu erguer o corpo do meu filho. Nesse momento, eu ouvi aquele som arrepiante que lembrava as bolinhas de gude. Que quando eles tiraram o corpo do meu filho, as bolinhas de gude que estavam no bolso, o corpinho dele balançou e as bolinhas produziram aquele som, aquele barulho, sabe? Aquele barulho característico. E aí meu coração se encheu de dor. Que tristeza eu fui tomado, que tristeza. Vendo emergir daquele poço, aquele poço seco, o corpo já sem vida do Fernando, meu filho. Eu não aguentei. Quando escutei o barulho das bolinhas de gude, eu perdi imediatamente os sentidos, eu desmaiei. Foi muito triste tudo. O velório foi muito rápido. Fernando foi sepultado numa sepultura cedida pela municipalidade. Eu nunca tinha me preocupado com isso, com aquele tipo de coisa, de comprar terreno em cemitério. Eu nem tinha essa condição, mas também nunca me passou pela cabeça. Eu era ainda tão jovem, uma mulher de 33 anos. Meu filho tinha 8, pensar em morte como? A tragédia, no entanto, atravessou meu caminho. Em minha vida eu me preocupava muito mais com o presente, o momento presente. O futuro, para mim, era uma eterna incógnita, era assim que eu encarava. O máximo que eu me permitia estava limitado ao pensamento de matricular o Fernando numa escola, o que todo ano eu fazia. Mas agora com a morte dele, nem isso eu pensaria mais em fazer. Ao pensar nisso, eu comecei de novo a chorar compulsivamente. Oh, meu Deus! O meu filho, Fernando, era tudo para mim. Tudo, tudo, tudo. Então, eu fui até a cidade, mandei fazer uma faixa. E nessa faixa eu escrevi: chacrinha fechada por tempo indeterminado, por motivo de luto. Eu não queria mais ninguém por lá. Queria sossego. Feito um cachorro ferido, eu queria sozinha lamber as minhas feridas. Foi quando, umas 3 semanas, exatamente, a conta era fácil de fazer. 3 semanas depois, um domingo, eu vi aquele homem na porteira da chacrinha segurando compras nas mãos.
Era ele mesmo. Era o Armando. De onde eu estava, eu gritei. Eu nem fui até lá. Armando, lê a faixa aí, ó. A chacrinha tá fechada. Fechada por luto. Ele respondeu, sim, eu sei, Esmeralda. Eu sei, mas eu não quero nada daquilo não, Esmeralda. Por favor, me atenda. É outra coisa. O motivo da minha vinda é outro. Eu estava tão revoltada que eu quase gritei com o Armando para que ele sumisse da minha frente, sabe? Eu não queria ver nenhum daqueles homens mais na minha frente. Mas eis que ele ergueu assim o braço trêmulo, segurando um buquê de rosas. Algo simples, é verdade, mas era algo que eu nunca havia recebido na minha vida. Nunca na minha vida. Eu tinha 33 anos naquele momento. Era a primeira vez que eu me via diante de um gesto daquele, quer dizer, alguém se preocupando comigo de verdade. Porque as pessoas que se aproximavam de mim, eu sabia muito bem o que elas queriam e elas pagavam por isso, sabe? Mas um gesto de amor, um gesto de carinho como aquele, era a primeira vez que eu via. Aquilo que eu nunca havia recebido de ninguém, flores, aquele buquê, acabou me convencendo a ir atender o Armando. Então eu abri a porteira para ele, porque eu havia passado um cadeado na porteira com a corrente. Abri a porteira para ele e Armando, que estava com a testa sua prolongada, porque ele era calvo, a testa era prolongada até o meio da cabeça dele, estava toda molhada de suor devido ao calor daquele dia. Ele entrou. Achei chato atendê-lo ali na porteira e ele me acompanhou até que nós entramos em casa. Foi quando eu apanhei o presente que ele havia me trazido. E no que ele me entregou as rosas, ele disse: "Ô, Esmeralda, eu sinto muito, sabe, por tudo que aconteceu", disse ele, ainda sem erguer o rosto para mim. E ele continuou: "Eu estou acompanhando tudo que se passou. Lá na cidade não se comenta outra coisa. Todo mundo fala da morte do menino, do seu filho." Eu agradeci, mas doida para ele ir embora, porque no fundo eu estava com medo dele pedir para eu fazer, sabe, mais alguma coisa. Então eu decididamente não queria mais nada disso. Eu queria ficar sozinha. Mas ao ver que ele se mantinha ali tão solícito, eu falei: "Então, Armando, se senta aí um pouco no sofá, se quiser. Mas eu vou repetir, olha, eu não estou atendendo, viu? Não estou atendendo." Ele então olhou para mim com um brilho franco nos olhos e me disse: "Tá tudo bem, Esmeralda, eu entendo o que está se passando com você." Ele já estava sentado no sofá, enquanto que eu peguei assim uma cadeira e me sentei na frente dele. "Talvez, sabe, Esmeralda, eu possa ajudar você", disse ele com uma voz baixa, quase que num sussurro. "Se você quiser, claro, eu posso te ajudar." "Olha, Armando, eu já te disse, não tenho interesse algum em me juntar com ninguém. Eu estava acreditando que era aquela história dele, porque ele havia se apaixonado por mim. Eu disse aqui que teria sido um grande erro da parte dele. Então eu acabei me precipitando, entendendo que aquela conversa queria dizer exatamente isso. Eu disse para ele: não tenho, sabe, Armando, nenhum interesse em me juntar com ninguém, ainda mais agora. Você me entende? Armando, e mais a mais, Armando, eu sou uma prostituta. Você sabe que eu sou. Eu não tenho nada para te oferecer, Armando. A sua mulher, ela é muito melhor do que eu, Armando." Ele me encarava com aquele mesmo olhar que era assim um misto de resignação e de tristeza. "Sim, mas Esmeralda, eu não vim também falar sobre isso. Eu vim falar sobre o menino, o seu filho."
Ah, é? E como é que você pretende fazer isso, hein, Armando? Meu filho tá morto, Armando. Os seus ossinhos miúdos daqui a pouquinho vão virar pó. Como é que você pensa em me ajudar agora? Como? Meu filho já morreu, Armando. Não tem o que ser feito. Foi quando o Armando, ele meteu a mão assim no bolso da calça e retirou dali um papel amarelado, enrolado e preso com um barbante. Sem nada dizer, ele colocou aquele papel sobre a mesinha do centro da sala. Eu, olhando aquilo, perguntei para ele: mas, Armando, do que se trata? O que é isso? E ele disse: Esmeralda, isso é um feitiço, Esmeralda. Isso aí é um feitiço. Ele disse assim com a voz baixa, quase inaudível, como se ele estivesse com vergonha de falar aquelas palavras, ou talvez até medo, cisma. Eu passei a mão pelo rosto, como que não acreditasse. Já tinha escutado falar de homens tão obcecados por mulheres que faziam loucuras, mas, meu Deus do céu, aquilo que o Armando está fazendo comigo já era demais. Eu falei: você passou dos limites, Armando. Você passou dos limites, o que eu vou fazer com isso? Eu não quero feitiço. Pra que isso? Olha, Armando, eu agradeço demais as flores que você trouxe, mas eu quero mesmo ficar sozinha, você entende? Armando parecia sem saber o que fazer nessa hora, ficou perdido. Ele olhava para o papel e para mim de novo, e depois mais uma vez para o papel. E aí ele insistiu: por favor, Esmeralda, por favor, olha, eu peço que pelo menos me escute, por favor, eu estou te implorando. Isso aqui que você está vendo, eu vou chamar de feitiço, eu não sei que nome dá isso, mas pertenceu à minha finada avó. Depois ela passou para minha mãe. Elas eram mulheres muito poderosas, sabe? Místicas, que o pessoal fala, né? Assim, a minha avó, ela era chamada de bruxa até. E a vovó, ela conhecia segredos antigos sobre a vida e a morte. E a minha avó até bebia, sabe, umas cachaça. E depois que ela bebia, ela falava demais. E numa dessas vezes, ela acabou falando para mim. Eu ainda era menino, um rapazote, vovó viva, mas já caminhando para o fim da vida, fumando seu cachimbo e bebendo cachaça. A vovó pegou esse feitiço e disse que o que está escrito aqui dentro pode trazer até uma pessoa morta de volta. Ainda mais se é um recém-falecido, sabe? Pode trazer para a vida. Ela morreu há mais de 20 anos, a minha avó, e deixou um punhado de bugiganga mística. Mas no meio dessas, essa aqui que é a principal. Essa aqui ela deu para eu guardar. Mas eu nunca tinha precisado disso, sabe? No entanto, sabendo do teu sofrimento, sabendo da tua dor, eu resolvi trazer para você usar, pra você trazer o teu filho de volta, Esmeralda. Eu sei que você está me olhando desse jeito, você não está acreditando em mim. Olha, faz o seguinte, eu vou deixar aqui, se você quiser testar, tudo bem, você testa, se não quiser. Eu olhei até pro Armando com piedade de novo, e ele continuou dizendo: eu também entendo, Esmeralda, que você não gosta de mim, que você faz o que faz comigo porque eu te pago. E eu lhe trago sempre uma compra. Mas acredite, eu estou aqui hoje apenas com o objetivo de te ajudar. Tá, já chega também, Armando. Eu falei até meio que chorando. Já chega, Armando, por favor. Agora você pode ir embora. Ele se levantou, caminhou até a porta, secando com os braços os olhos úmidos. Ele, ao me ver chorando, ele também chorou. Eu notei que Armando também chorava. De novo eu fiquei penalizada.
Ele tinha deixado a compra de mantimentos sortidos e, antes de sair, deixou algumas notas, a mesma quantia que ele costumava deixar ao fim de cada programa comigo. Eu só queria mesmo, Esmeralda, ajudar você. E resmungou ele tristonho, saindo imediatamente de casa. Fiquei um tempo assim sem me mover, até com muita pena dele, mas achava tudo um grande absurdo. Eu não acreditava em nada daquilo que ele me havia dito, nada daquilo. Eu olhei para aquele papel enrolado, feito um pergaminho, e imaginei nesse instante que se fosse um pouco mais sagaz, se eu fosse assim mais esperta, sabe? Eu poderia arrancar daquele homem tudo o que eu quisesse, porque ele me parecia ingênuo demais, inocente demais. Mas eu, por personalidade, eu não era assim. Eu exercia, sim, uma profissão condenada pela sociedade. Mas eu nunca fora uma mulher desonesta. Eu apenas queria ganhar o que me fosse justo. Não tivesse eu essa consciência, eu tiraria tudo do Armando que eu quisesse. Mas ele não merecia isso. No meio da compra, ele trouxera mais uma garrafa de vinho doce. E eu já tinha acabado com aquela outra garrafa. E eu comecei naquela hora a tomar daquela garrafa nova que ele trouxera. Que vinho gostoso. Pelo menos o vinho. Esse vinho parece que alivia um pouco o peso da minha dor. E eu fui bebendo copos e mais copos de vinho. Desculpa, eu não falei em taça, muita gente talvez estranhe. O que eu tinha na minha casa é aquele copinho americano, era só daquele. E eu tomava vinho naquele copo americano. Eu fui tomando copo atrás de copo e ainda sem me alimentar. Quando deu mais ou menos umas 4 horas da tarde, 4:30, o vinho já tinha acabado todo. Eu senti minha cabeça rodar. Eu caí na cama umas 5 horas. E o vinho fez com que eu desmaiasse. Eu dormi de uma maneira profunda. Quando eu acordei, faltavam poucos minutos para as 3 horas da manhã. Acordei de madrugada. A ressaca era terrível. Eu tinha tido um pesadelo com o Fernando, meu filho. Eu via o Fernando caindo assim no poço, sabe? E podia ouvir os sons dos ossinhos do meu filho se quebrando ao colidir no fundo daquele poço. Eu ouvia até o ar lhe escapando dos pulmões quando a medula do meu filho se rompia em vários lugares ao atingir aquele solo ainda úmido e pedregoso do poço. Eu tinha acordado péssima, assustada, imaginando o sofrimento do meu filho. Aquilo me fazia sofrer, me fazia chorar. Eu sabia que eu não conseguiria mais dormir. Me levantei então, caminhando, fui até a sala, liguei a televisão e na televisão branca e preta que eu tinha, já naquela época tinha um pastor evangélico falando sobre a ressurreição de Cristo. Não era a pregação que a gente vê hoje, não. Antigamente não era essa pedição de dinheiro que muitas vezes a gente vê. Naquele tempo o pastor pregava mesmo, estava falando da ressurreição de Cristo, assim, para umas pessoas que fascinadas assistiam a palavra dele. A palavra ressurreição me fez lembrar do feitiço, da ressurreição. Me lembrei do feitiço que o Armando tinha me trazido.
ainda estava ali, em cima da mesinha de centro. Foi quando eu apanhei aquele amontoado de coisas e tudo me parecia já bastante envelhecido. Nossa, isso aqui está bem envelhecido. Desfiz o nó do barbante e senti nos meus dedos que era um papel diferente, uma textura porosa, assim envelhecido mesmo. Desenrolei aquilo e fiquei olhando para as letras que foram escritas, sei lá, parece que foram escritas, não conseguia definir a cor que aquilo havia escrito, porém agora aquilo estava desbotado e parecia assim, bem marrom, sabe? Havia também símbolos ali naquele papel, uns desenhos estranhos que eu nunca tinha visto na minha vida. Na parte de baixo do papel tinha umas gotas secas e estranhas, assim um pouco mais escuras, que tinham sido usadas. Ah, entendi. Era a tinta que tinha sido usada para escrever aquilo. A pessoa que escreveu com uma tinteira, uma caneta tinteiro. Por um momento eu cheguei até a pensar que aquilo fosse sangue, mas não era não, aquilo era a tinta da caneta. Eu comecei então a ler, exatamente assim começava o texto: a escuridão que conduz ao limbo, o vale por onde andam os mortos. Escuta a minha voz, o silêncio das almas errantes, o sopro dos ventos do umbral. Ouçam a minha voz, o lamento dos condenados, as blasfêmias dos que não descansam. Ouçam a minha voz. Eu clamo por aquele que partiu, eu clamo por aquele que ainda vaga. Eu clamo por aquele que a terra cobriu, mas que não repousou. Ouça a minha voz. Eu clamo por você. Nesse ponto, havia assim 3 pontinhos, reticências, na frente da palavra. E ali, de repente, do nada, surgiu o nome Fernando, o nome do meu filho. Surgiu, eu estava olhando, no lugar daquelas reticências, acabou surgindo o nome do meu filho, Fernando. Então eu disse: eu clamo pelo Fernando, clamo por você, Fernando. E na minha mente, sem que eu desejasse, surgiu também o nome do Fernando, e como que por instinto os meus lábios verbalizaram, encerrando aquela estranha reza, aquela estranha oração. Um vento forte de repente soprou lá fora, fazendo as paredes de madeira, porque a casa era toda de madeira, as paredes de madeira sacudiram. A TV se apagou. E nessa hora eu senti um arrepio percorrendo o meu corpo. Sem saber por quê, eu atirei no mesmo instante o papel no chão, como se ele queimasse nos meus dedos. Foi nessa hora que eu olhei na direção do sofá e eu vi ali Fernando, meu filho. Era ele. Era o Fernando, de novo, com aquele short azul marinho, limpo,
limpinho, limpinho, e uma camisa branquinha, branquinha. Eu olhei assim nos joelhinhos dele. Não estavam feridos, porque o joelho dele, como eu já dissera na carta, na história, viviam ralados, mas os joelhos estavam limpinhos. Ele estava bonito, meu filho estava bonito e limpinho. Eu o via sentado naquele sofá 21 dias após a morte do Fernando. Eu vi assim, na minha frente. Tive vontade de correr para abraçá-lo, mas eu não consegui sair nem do lugar. Eu estava paralisada. Eu fiquei paralisada naquele instante. Foi quando a minha voz, ao menos, me saiu. E eu falei: Oi, meu filhinho. Oi, Fernando. Oi, mamãe. Mamãe, eu vim para dizer a você que eu tô num lugar lindo. É um jardim, mamãe. É um jardim lindo. E eu brinco com tantas outras crianças. Eu jogo as minhas bolinhas de gude, mamãe. Ah, e com os anjinhos também, mamãe. Eu quero dizer que a senhora não teve culpa nenhuma no meu desencarne. Era cumprido o meu tempo, mamãe, e era um tempo que eu tinha para cumprir aqui na Terra. Mas eu estou num lugar melhor, mãe. Melhor do que aqui na chacrinha. Mas eu tenho ainda algo especial para falar para a senhora. Foi nessa hora que o Fernando, ele narrou exatamente como ele tinha sofrido o acidente que causou a sua morte. As pessoas questionam como é que eu sabia todos os detalhes da morte dele, como é que ele perseguiu o gato, como é que ele caiu no poço. É aqui que tudo se explica, porque ele narrou para mim. Ele me contou nessa hora em detalhes tudo que se passara enquanto eu tomava banho. Então aquilo tudo que eu descrevi para vocês no primeiro capítulo foi baseado nisso que o Fernando acabava de esclarecer para mim agora. E ele continuou. E ele me falou a coisa mais importante daquela volta dele. Ele disse a mim que o que o Armando lhe havia dito no dia que ele foi embora. Vocês lembram disso? Foi na penúltima vez que o Armando esteve lá na chacrinha. No momento em que ele foi embora, eu o vi conversando com o Fernando, meu filho. Vocês se lembram? Pois é. E eu nunca soube o que ele havia dito para o Fernando. Apenas eu me lembro do Fernando não ter entendido e ter gritado: o quê? Isso eu narrei para vocês. Mas agora ele esclarecia para mim: mãe, o Armando me falou naquele dia que ele queria muito ser o meu pai e se casar com você. Eu sei que a senhora quer ir embora da chacrinha, e se é esse o seu sincero desejo, pois, mãe, faça isso, mamãe. Vai embora, vai mesmo. Mas não vai sozinha, não. Vai com o Armando. Ele vai te ajudar muito na vida, viu, mamãe? O Armando vai te ajudar demais na vida. Vai, mas não vá sozinha. Vai com ele. O mais impressionante é que tudo isso foi tão claro para mim. Em seguida, após ter dito isso, o Fernando então, tal qual havia aparecido, desapareceu. Eu ainda chamei por ele, mas ele não voltou mais. Passei aquela segunda-feira inteira pensando em tudo o que dissera meu filho. Eu tinha que ir embora mesmo. Isso foi o mais importante que ele falou. Eu tinha que ir embora mesmo daquela chacrinha. Mas o meu filho disse também para eu não fazer isso sozinha, e sim com o Armando. Mas, meu Deus, como assim? Ainda fiquei mais uma semana por ali, com a porteira da chacrinha amarrada com a corrente e recusando os clientes que me procuravam. A faixa continuava lá, a chacrinha está fechada por motivo de luto. No domingo seguinte, eu até esperei que o Armando fosse na chacrinha.
Mas ele não foi, ele não apareceu. Mas então, como ele não havia aparecido naquele domingo, quando deu segunda-feira, eu falei, eu vou atrás do Armando, coisa que eu nunca tinha feito antes. Então eu fui no comércio dele. Quando eu lá cheguei, ele me recebeu com uma imensa alegria, não questionou por que de eu estar ali. Era a primeira vez que eu fazia aquilo, mas ele não questionou. Tipo, nossa, mas você aqui... Ele ficou apenas feliz com a minha presença lá. Então eu falei para o Armando que eu estava indo embora para São Paulo. Ele, quando escutou eu falar isso, ele estava sorrindo, então ele deu um jeito de engolir aquele sorriso e falou, mas você não pode fazer isso, Esmeralda? Você não pode ir embora assim? Eu falei, pois eu vou fazer. Eu estou indo embora para São Paulo. Você não pode me deixar, Esmeralda. Mas Armando, entenda, você é um homem casado. Não, senhora. Não, senhora, eu era casado. Eu já me separei. Eu estou separado faz 2 meses. Eu estou livre para lhe assumir agora, Esmeralda. Olha, Armando, escuta bem o que eu vou te falar. Porque você sabe que eu sou muito sincera. Às vezes, eu sou sincera até demais. Eu não lhe amo para isso, Armando. Sou honesto em dizer. Eu não lhe amo para isso. Mas, creia, eu fiz aquilo que você me ensinou. O feitiço? Fiz. Eu sei lá que nome dar aquilo, mas eu fiz e o meu filho me apareceu. Você tá brincando e ele tá lá ainda com você? Não. Ele só me apareceu e depois na sequência ele desapareceu, mas ele me fez um pedido do meu filho. E uai, que foi que o menino pediu? Ele pediu que eu ficasse com você, Armando. Jura por Deus? Juro. Ele pediu que eu ficasse com você. Então, você tá mesmo separado? Lógico que eu menti pra você. Eu tô separado faz 2 meses já. Armando, se é assim, eu então vou preparar a minha viagem no prazo aí de 1 semana. Vou preparar minha viagem. Se é sério o que você diz e realmente quiser ir embora comigo, pois se prepare. É seríssimo que eu lhe falo, Esmeralda. Creia, eu vou vender tudo. Vou vender tudo da parte da minha mulher. Eu vou embora com você, Esmeralda. E foi exatamente assim. A contar desse dia, 8 dias se passaram. 8 dias. E nós partimos com destino a São Paulo. Viajamos juntos para São Paulo, casal improvável. Eu confesso a vocês que até aquela data eu não amava o Armando. Assim como eu não tinha amado nenhum homem. E juntos nós partimos com destino à capital dos paulistas. Mas aos pouquinhos, sabe? O Armando ele ia fazendo tanto por mim. Na nossa chegada a São Paulo, fomos morar em Santana do Parnaíba. E foi ali que nós começamos a nossa vida. Ele era um homem muito inteligente, muito próspero. O Armando era muito próspero, muito capaz. Ele era comerciante lá, se tornou comerciante aqui. Sabe, mas o impressionante é que ele dedicava seu amor e aos pouquinhos eu fui admirando aquele homem mais velho do que eu fui me apaixonando por ele. Mas gozado, uma coisa importante, eu acho que eu já disse desde o primeiro capítulo.
Eu nunca soube quem era o pai do Fernando, meu filho. Nunca soube, porque na época, vocês sabem, na época que eu engravidei, eu era uma prostituta em plena atividade e por ética, eu jamais importunei qualquer homem. Eu não sabia quem era o pai. E eu não ia importunar ninguém atrás de algum homem dizendo, acusando, porque seria uma acusação que ele fosse pai do meu filho. Só que o meu filho Fernando, eu agora morando em Santana do Parnaíba, ele continuou a aparecer nos meus sonhos. E de repente, nos sonhos em que ele aparecia, ele sempre pedia que eu o trouxesse para pertinho de nós. Impressionante porque onde nós morávamos, em Santana do Parnaíba, havia-se um cemitério particular bonito que tem naquela região. E o meu marido, agora o Armando, era o meu marido, a minha vida tinha dado realmente uma virada, uma guinada. Ele sempre ia lá no cemitério e disse que ia rezar pela alma do Fernando, embora o Fernando tivesse sepultado lá no Maranhão. Então, de repente, comecei a sonhar com o Fernando, e o Fernando, nos sonhos, ele pedia que eu trouxesse os restos mortais dele para pertinho de mim, para pertinho do Armando. Ele não queria, no sonho ele me falava, que ele não queria permanecer nas terras lá do Maranhão. Armando e eu comecei a comunicar isso para o Armando. E o Armando e eu, nós começamos a nos entender no sentido de atender esse pedido do meu filho. Será que dá para a gente trazer? Nos informamos e dava perfeitamente. Conversamos com o pessoal de lá do cemitério, a gente faria exumação do corpo e faria o translado dos restos mortais do Fernando do Maranhão para cá. Só que, no momento da exumação, eu e o Armando, nós compramos uma passagem, desta vez foi bem diferente, porque nós voltamos de avião e fomos para lá. Durante a viagem e chegando por lá, eu senti uma saudade imensa da chacrinha. E eu queria voltar lá, sabe? Na chacrinha. Eu senti essa necessidade de voltar na chacrinha. Há algo que eu não disse para vocês, mas eu vou dizer exatamente agora. A dona Madalena, antes dela morrer, vocês acreditam? Vocês acreditam que ela fez um documento doando a mim aquele pedaço de terra que tinha a chacrinha? Aquele pedaço de terra não valia, do ponto de vista assim, monetário, não valia muito. Mas era meu aquele cantinho. Então, quando eu cheguei, eu descobri, estando lá no Maranhão, que parte dos moradores lá da localidade, aconselhados por um pastor, eu não estou aqui julgando o pastor, nem falando mal dele, mas esse pastor, ele teria aconselhado o pessoal de lá a atear fogo na casa de madeira que havia ali na chacrinha, acreditando que aquela casa de madeira estava infestada de maus espíritos e perturbava o pessoal de lá. Então, quando eu cheguei na chacrinha, que eu vi aquela casa toda queimada, a casa era de madeira, estava toda queimada, eu chorei muito. E fiquei por lá, rezando, até anoitecer. Eu estava acompanhada pelo Armando. O meu marido Armando estava comigo. Até que houve um momento, quando começou a escurecer, que deu 6 horas da tarde, o Armando me chamou para a gente ir embora. Estava ainda fazendo as minhas orações perto do poço onde havia morrido o Fernando. E nessa hora eu pedi assim pro Armando me deixar sozinha, que eu queria fazer minha derradeira oração. Ele foi pro carro, ficou me esperando no carro. E no que eu comecei a conversar com meu filho, no que eu olhei pro poço, eu vi o Fernando. O Fernando, meu filho, me apareceu mais uma vez ali no poço, onde ele havia caído. Ele estava de novo com o shortinho azul marinho, aquela camisa branca translúcida com a qual ele havia me aparecido a primeira vez, e era assim que ele também aparecia nos sonhos. E ele falou comigo: foi pouca coisa, mas tão significativa. Oi, mãe, eu quero te contar uma coisa. Eu só fui autorizado a te contar agora.
O Armando, mãe. O Armando é meu pai, de verdade. Eu fiquei paralisada de novo. Mas outra vez havia sido claro o Fernando. Eu escutei claramente quando ele disse que o Armando era o pai dele de verdade. Eu voltei chorando após o desaparecimento novamente do Fernando para o carro. O Armando quis saber o que havia se passado e eu contei para ele. Ele também chorou emocionado. Mas não tínhamos ainda nenhuma certeza. Apenas o que me dissera o espectro, o espírito do meu filho Fernando. Voltamos praticamente juntos. Houve o traslado dos restos mortais do Fernando para São Paulo, de São Paulo, Santana do Parnaíba. E antes que fosse sepultado aqui, nós conseguimos, junto com o laboratório, colher o material. E esse material, através do exame de DNA, confirmou o pai biológico do Fernando era o Armando. Vocês acreditam? Eu pergunto, vocês acreditam? Porque nós também não acreditávamos. O que havia acontecido? Creiam que entre todos os homens com os quais eu me relacionava na prostituição, eu nunca, em nenhum momento, pude imaginar que o Armando pudesse ser o pai biológico do Fernando. Nunca. Nunca, nunca. Eu tinha até tantas outras suspeitas, mas nunca me passou pela cabeça que o Armando pudesse ser o pai biológico do meu filho. E foi exatamente assim que aconteceu. A partir daí, se nós já nos amávamos, passamos a nos amar ainda mais. E Armando, o pai do meu filho, nós nos casamos conforme deveríamos nos casar, no papel. Não tivemos mais qualquer outro filho. Aos 83 anos de idade, Armando faleceu. Antes de morrer, ele ficou uns 20 dias de cama. Foi devido a um AVC que ele tinha sofrido. E no seu leito de morte, o Armando teve aquela conversa comigo. No dia em que ele iria desencarnar, ele disse que o Fernando, o meu filho, tinha chegado para buscá-lo. Ele tinha certeza que ele partiria naquele dia. E de fato foi o que aconteceu. Armando falecera e fora sepultado bem junto do filho, no mesmo túmulo do filho. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje, aos 73 anos de idade, que é a idade que eu tenho no momento, eu aguardo o dia em que Fernando e Armando venham juntos também me buscar, para que possamos viver na eternidade, juntos e unidos para sempre. Pelo menos é assim que eu acredito e é assim que eu sonho. Agradeço demais o carinho de vocês todos pela atenção dispensada e vou ficar muito feliz em receber os comentários de vocês a partir de agora.